Fala galera, firme, forte, feliz. Que bom que você retornou para o nosso 11º vídeo, que hoje nos faz a seguinte reflexão. Vamos repensar? Muitas pessoas me perguntam, Felipe, por que você fica falando em todo vídeo firme, forte, feliz? Por que você utiliza essa expressão? Então, na verdade, é uma expressão que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito da expressão foco, força e fé, e gosto muito da expressão firme, forte, feliz. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ficam questionando por quê. Primeiro porque eu acho que essas três coisas são as metas que o ser humano precisa ter. Nós precisamos ter firmeza para enfrentar os ventos que a vida de alguma forma nos dá. Nós precisamos ser fortes para enfrentar as situações que a vida nos oferece e nós precisamos estar sempre felizes. E dentro desse princípio de felicidade, eu acredito muito que a felicidade ele é um processo, não um resultado. Eu acredito que, na verdade, quando a gente atinge um determinado resultado que a gente queria numa meta, a gente obtém alegria, mas que cada dia que a gente executa um passo na vida da gente, cada dia que a gente se dedica para realizar alguma coisa que foi realmente dedicada como importante na vida da gente, a gente já está feliz. A felicidade, ela faz parte de algo nosso, que nós simplesmente temos e que nós mantemos dentro da nossa existência. E aí acaba que eu faço uma piadinha em muitas palestras que eu vou, e hoje em dia nem tanto, mas já fiz ela várias vezes, porque ela começa com F, assim como o meu nome. Então eu dizia para as pessoas, o que é bom começa com F. Então, firmeza, foco, fé, felicidade, férias, folga, feriado, Felipe. E muitas vezes as pessoas olhavam essa piadinha já se sentindo um pouco incomodadas, achando que era uma presunção, achando que era uma prepotência ou uma arrogância, e começavam já a questionar aquela pequena frase. Ah, mas tem coisa que começa com F que não é bom. É feio, falava outras coisas, né, com o perdão da palavra, fudido e não sei o quê. E aí eu retomava o pensamento das pessoas, dizia, mas eu não disse que tudo que começa com F é bom. Eu disse que o que é bom na vida começa com F. E deixava essa frase. E é isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje a respeito desses pensamentos. Porque o que acontece muito na vida da gente? A gente acaba cedendo muito aos pensamentos dos outros e acaba formando muito os nossos pensamentos em relação ao que as pessoas trazem. Quando eu fazia essa ligeira piada dentro das minhas palestras e as pessoas às vezes posicionavam feio ou outras palavras, elas estavam querendo alterar o meu comportamento. Elas estavam propondo que, na verdade, aquele comportamento, aquele pensamento que eu tinha não era o pensamento verdadeiro, não era o pensamento correto. Qual que era a intenção delas? Não sei, talvez elas mesmas não tivessem noção do que elas estavam fazendo. Porque muitas pessoas também não estão conscientes a respeito do próprio pensamento e a respeito do próprio comportamento. Então elas simplesmente diziam, elas simplesmente falavam, se eu absorvo e tomo esse pensamento como verdadeiro, eu deixo as minhas coisas de lado. Será que eu então vou deixar de ser feliz? Será então que eu vou começar a considerar que o que é bom na vida não começa com F? Esse é o nosso prefácio para iniciar o vídeo de hoje, porque hoje nós vamos começar a pensar sobre isso. O quanto que, na verdade, a gente estrutura algumas coisas que são padrões na nossa sociedade e o quanto que as pessoas reforçam esse tipo de pensamento. O primeiro deles é o pensamento do perfeccionismo. A gente hoje alimenta demais o pensamento do perfeccionismo. Tudo tem que estar muito certinho, tudo tem que estar perfeito. E às vezes, se uma coisinha sai fora daquilo que eu havia planejado, se uma coisinha não acontece da forma como eu havia imaginado, eu já acreditei que eu não tive sucesso. Já acreditei que não há motivos para ser feliz. Já acreditei que não tem por que eu continuar adiante. Se a gente está pensando em potencializar metas, eu preciso dizer para vocês, provavelmente não vai ser perfeito. Provavelmente não vai acontecer exatamente da forma como você planejou. E isso não quer dizer que vai ser ruim. Isso quer dizer que ainda pode ser bom. Porque não é porque não foi perfeito que não foi bom. Esse é um pensamento que a gente precisa trazer para a vida da gente nessa segunda-feira linda. A gente precisa dizer, poxa, eu fiz o comportamento, às vezes não saiu exatamente 100% da forma como eu havia planejado, mas saiu. Essa é a nossa ideia que nós já trabalhamos em outros vídeos e que ela precisa ser muito reforçada. A gente não tem controle sobre tudo. Não temos. E não ter controle sobre tudo é bom.
Quando você faz um planejamento de metas, você quer criar um roteiro. Mas se esse roteiro não está saindo exatamente da forma como você planejou, mas ainda está caminhando para onde você deseja chegar, poxa, isso é extremamente bacana. Que bom que está acontecendo dessa forma, até porque a vida pode te surpreender positivamente. Já imaginou? Você não havia planejado que uma pessoa fosse surgir na sua vida quando você estava realizando essa meta. Mas o fato dela ter surgido potencializou muito a realização dessa meta e eu vou ficar grato a isso. Quando eu estava, por exemplo, com a meta de fazer academia e estava lá animado, empolgado, cheio de vontade, pronto para fazer. Tinha planejado, mas tinha planejado fazê-la sozinho. De repente, conversando com um amigo, ele disse, não, vou fazer com você, academia. Nossa, que bacana. Foi muito melhor. Por quê? Porque eu tenho mais vontade, a gente se cobra, a gente chama um ao outro, quando um não vai, a gente reforça, olha a meta, e aí, como é que tá a meta? Foi uma surpresa positiva, não aconteceu da forma como eu havia esperado, mas, mesmo assim, continuou sendo positivo. Ainda continuou sendo positivo. A gente precisa inserir esse pensamento nas nossas vidas. Não é porque não foi perfeito que não foi bom. Porque senão a gente executa o que a psicologia chama de distorção cognitiva, que é um pensamento do tudo ou nada. Ou acontece tudo exatamente da forma como eu havia pensado, ou nada ficou bom. E isso não é verdadeiro, é um erro de pensamento que foi construído por nós. E aí acaba também que gera uma ansiedade muito grande em nós de querermos controlar todos os processos, de acreditarmos que nós temos o poder exatamente sobre todos os processos que a vida possui. A nossa intenção é puxar tudo que a gente pode puxar e tentar imaginar todos os processos pelos quais a gente vai passar, para que a gente possa se fortalecer. Nós não vamos controlar os processos, mas nós vamos nos fortalecer. Nós vamos aumentar a nossa firmeza, porque quando a gente permanece atento ao nosso redor, a gente permanece mais firme. A gente entende o que está acontecendo conosco. Então a intenção aqui não é que você controle todas as etapas do processo, é que você controle a si mesmo, é que você desenvolva o autocontrole, que você desenvolva autoafirmações que são importantes para você, porque independentemente do processo que você for encontrar à sua frente, você estará bem consigo mesmo. As pessoas dizem, nossa Felipe, como é que a gente se prepara para algo ruim? Bem, você não sabe que algo ruim vai vir na sua vida. Então, na verdade, a única forma de você se preparar para algo ruim é desenvolvendo a si mesmo. Porque, independentemente se vier algo bom, se vier algo ruim, você vai estar melhor. A questão é que quando a gente desenvolve a gente mesmo, a gente começa a considerar que, em fato, não existe nada 100% ruim. A pior dos nossos acontecimentos, a pior das coisas que pode acontecer conosco, são ainda fonte de aprendizado. O pior dos acontecimentos que passa na nossa vida ainda servem a alguma coisa na nossa existência. Então a gente entende o poder que ele tem de nos emocionar, de nos afetar e de alguma forma trazer consequências desagradáveis. Ou seja, que a gente de alguma forma precisa passar, elaborar, sentir e deixar fluir. Mas que de alguma forma aquilo ali que possivelmente para outros são considerados ruins, para nós foi uma fonte de força, foi uma fonte de aprendizado, foi uma fonte de evolução. E aí, quando a gente começa a pensar que a gente precisa abrir mão desse perfeccionismo, de que não é porque não foi perfeito que não foi bom, a gente começa a ter que questionar dois processos. O processo da rigidez versus o processo do rigor. Porque quando a gente pede para que você execute uma meta bem feita, a gente incentiva você a desenvolver a disciplina. Incentiva que você, na verdade, olhe para aquela meta, para que você se atente àquela meta, para que você se preocupe em, na verdade, considerar aquela meta todos os dias, para que você se mantenha firme no seu propósito. Ótimo! Isso é rigor. É você realmente seguir uma disciplina, porque você sabe que é importante e você não vai se deixar distrair naquilo que você quer. Os processos você não vai controlar, mas o destino final que você deseja chegar, você sabe onde é. E aí você fala, nossa Felipe, então se no meio do processo eu entender que eu preciso ir para outro caminho, eu posso? Claro!
Senão não seria uma meta smart. Porque a partir do momento que essa meta não permanecer relevante para você, você precisa alterá-la. O rigor diz que a gente precisa manter a disciplina, mas que a gente não pode ser rígido. Eu montei uma disciplina para 2018, ali em abril, ao longo do tempo que eu vou desenvolvendo essa meta, ao longo do tempo que eu vou trabalhando essa meta, eu percebo que ela não tem sentido, que era o nosso vídeo 3. Eu percebo que ela não tem relevância, que era o nosso vídeo 5. Eu vou permanecer caminhando para este lugar para quê? No momento que eu fiz, ela foi importante, mas hoje ela não me serve mais. É muito fácil a gente olhar o passado com os olhos do presente e dizer, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, isso aqui não era legal, mas eu não sabia disso lá no passado. Então é claro que isso pode acontecer com você no momento que você for executar suas metas. Que de repente você olhe lá em abril e perceba que aquilo que você construiu em dezembro não faça mais sentido para você porque você alterou, porque o tempo inteiro você está transformando. E aí você permanece rigorosamente firme na meta principal, que é manter o seu bem-estar, sua qualidade de vida. Você reformula suas metas, diz, eu vou reformular este processo, eu vou reformular esse caminho, mas eu vou continuar em busca do meu bem-estar. E eu vou continuar construindo e promovendo o meu bem-estar, mas eu não vou ficar rígido. Ou seja, sem movimentar. Eu fiz essa meta, tem que ser essa meta pronta e acabou. Não, a flexibilidade ela é importante para nós. Ela é um recurso importante para o ser humano. A gente precisa começar a entender que o que é importante é o sentido que aquilo tem para a minha existência. E aí, se essa meta continuar fazendo sentido para você durante todos os 12 meses, então prossiga com ela. Se ela não continuar fazendo sentido para você, pare, reflita, questione-se. Será que ela está perdendo sentido? É por conta da dificuldade de você não estar conseguindo realizá-la? Ou é porque de alguma forma realmente não era ali que você gostaria de chegar? Talvez você queria chegar ali por causa de outra pessoa. Então nós temos que fazer uma diferenciação. Rigor, disciplina, você estabelecer regras para a sua vida, uma rotina para a sua vida, te ajuda a organizar os seus pensamentos. É importantíssimo, desenvolva isso, desenvolva uma agenda para você fazer as suas tarefas, desenvolva algumas regras que te façam bem, que te façam feliz, que potencializem aonde você quer chegar. Desenvolva uma organização de pensamento, uma organização de ambiente, tudo isso ajuda a gente. Mas não se torne rígido. Rígido é você não estar aberto à mudança. Rígido é o vento passar e você não se movimentar. O vento passar, você não sentir, você permanecer ali parado. E de alguma forma, se o vento aumentar um pouquinho, você quebra porque você não se movimentou. Então a rigidez não é boa para o pensamento humano. Nós temos que estar abertos à mudança, abertos ao diálogo, abertos a compreender e perceber que, como a felicidade é um processo, o fato de eu estar caminhando me produz novos pensamentos, porque os pensamentos são construídos. É isso que nós estamos falando aqui nesse segundo ciclo. Então, a partir do momento que eu começo a experienciar, é claro que os meus pensamentos podem ser modificados, porque, ao mesmo tempo, a experiência constrói pensamentos que até então eu não tinha. E que é por isso que as metas vão sendo constantemente reformuladas, é por isso que as metas vão sendo constantemente repensadas e vão sendo constantemente acrescidas de recursos que até então eu não tinha. E aí isso vem uma coisa muito bonita que eu acho na construção de metas. O fato de você começar a caminhar na sua meta faz com que você permaneça mais forte para concluí-las. Porque você vai começando a ter outros pensamentos que você não tinha e, portanto, você vai começando a desenvolver recursos que também antes você não tinha. E é por isso que quando a gente nutre medo demais, receio demais de começar alguma tarefa, de começar alguma atividade, as coisas não vão para frente. Porque eu permaneço sempre com aqueles mesmos recursos, sempre com as mesmas habilidades. Porque é a experiência que me permite crescer. Então eu monto o meu roteiro de viagem, que é o meu planejamento de metas, e começo a me movimentar. E quando eu começo a me movimentar, eu começo a me fortalecer. E aí que eu permaneço firme mesmo no meu propósito, e aí que eu começo a ficar feliz mesmo porque eu estou dando conta, porque eu estou desenvolvendo, porque eu estou crescendo. Isso é tão bom para o ser humano. E aí
a gente continua caminhando. E aí vem um outro pensamento que eu acho que é fundamental a gente discutir. Nessas metas que você vai realizar, nesse propósito que você está fazendo a si mesmo, não é possível você não entender que existe nele uma possibilidade de fragilidade, mas não de fraqueza. Existe uma diferença entre fragilidade e fraqueza. Nós, seres humanos, somos dotados da fragilidade. A qualquer momento, sob qualquer circunstância, algo pode acontecer a nós. E nós não somos fortes 100% a resistir a todas as coisas que a vida pode nos oferecer, porque viver é um risco. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ser fortes. Nós ainda somos fortes para enfrentar as circunstâncias. Fortes psicologicamente, fortes emocionalmente, fortes às vezes até fisicamente. Eu vejo tantas pessoas com deficiência demonstrando força física para superar os obstáculos da ausência de acessibilidade, para superar os obstáculos do preconceito, para superar os obstáculos das pessoas considerarem que elas são menores, que elas são coitadas, dignas de dó. E eu vejo essas pessoas enfrentando. Então, apesar da fragilidade, da condição humana que todos nós temos, nós não temos necessariamente que estarmos desenvolvendo um sentimento de fraqueza. Nós podemos e devemos assumir a nossa condição de fragilidade, mas assumir a nossa condição de fortaleza enquanto pessoas que estão sempre dispostas a superar, sempre dispostas a elaborar. Você com certeza tem uma história riquíssima de superação, de vencer os seus próprios problemas, de vencer coisas que você tinha com você que hoje você não tem mais, de superar a si mesmo e continuar sendo melhor a cada dia. Você tem isso. Então você é forte porque você chegou até aqui. E você é forte na sua condição de fragilidade. Porque qualquer coisa podia romper a sua existência, mas não rompeu. Então, apesar da sua condição de fragilidade, você se mostrou forte. E a gente precisa resgatar esses princípios para a meta. Nós precisamos resgatar, então, a força. Nós precisamos resgatar a firmeza que é vinculada ao rigor e não é vinculado à rigidez. E nós precisamos resgatar a felicidade, o processo. E aí entender que mesmo que não seja perfeito, ainda assim será bom. Então quando eu saúdo a todos vocês todos os dias com firme, forte, feliz, eu estou aqui dentro buscando resgatar esses pensamentos com você. Que você esteja firme, rigoroso, disciplinado, organizado com as suas metas. E espero que você não esteja rígido, que você esteja forte, entendendo que você é feito de uma fragilidade humana, mas que você é capaz de superar, que você é capaz de elaborar e que você é capaz de vencer. E que você esteja feliz, porque você está entendendo que a vida é feita no caminho, no processo e não necessariamente no resultado. E aí você vai entendendo que pode até não ser perfeito, mas ainda assim poderá ter sido bom. Então, viva isso. Firme, forte e feliz. Coloque as suas metas dentro dessas condições. Minhas metas serão firmes, fortes e felizes. E assim como as minhas metas serão esses 3 Fs, assim também eu quero ser esses 3 Fs. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente conosco, inscreva-se no canal www.youtube.com/comece a saber, compartilhe essa ideia para que a gente possa fazer com que mais pessoas conheçam o Comece a Saber. Até a próxima!